Sejam todas muito bem-vindas ao projeto da IX, onde vamos falar mais a respeito de inteligência emocional. Então, aqui nesse projeto, o objetivo deste projeto é falar um pouco mais sobre a inteligência emocional, discutir a respeito da inteligência emocional, para que você consiga alavancar os seus negócios. Então, para quem não me conhece, é a primeira vez que você está vendo aqui. Eu me chamo Ana Carolina Mettler, eu sou coach, especialista em psicologia positiva e psicanalista. E o tema da nossa live de hoje é: se você quer mudar de vida, este é o caminho. Todas as vezes que a gente fala a respeito de mudança de vida, todas as vezes que a gente fala a respeito de mudança de vida, que passamos um passo a passo na mudança de vida, a realidade é que sempre aprendemos que devemos seguir uma sequência na vida, que a vida é um ciclo, a vida ela segue um determinado curso, um ciclo, e funciona da seguinte forma: eu vou nascer, eu vou crescer, eu vou estudar, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer uma formação, e aí eu trabalho. Após este meu trabalho, eu crio uma família, eu tenho que formar uma família, e então, depois que eu formei a minha família, eu vou aposentar, eu vou ver os meus netos crescerem, então eu vou morrer. Sempre desde pequeno fomos ensinados que o ciclo da vida funciona dessa forma. Eu nasço, eu cresço, eu estudo, eu trabalho, eu formo uma família, e aí acabou a minha vida, né? Encerrou a minha vida. É desse jeito que aprendemos que a nossa vida é formada. Essa é a realidade. E todas as vezes que nós buscamos uma determinada mudança na vida, acontece que quando essa mudança acontece, quando eu coloco isso dentro para que eu converso com algumas pessoas, às vezes eu não tenho o apoio que eu quero. Às vezes falta esse apoio que eu quero. Apoio dos meus familiares, apoio de pessoas importantes na minha vida, apoio da pessoa que vive comigo, apoio dos meus pais, sempre falta o apoio de alguém quando eu falo de mudança, mas pelo simples fato de que sempre aprendemos a viver esse ciclo da vida. E aí quando eu chego e falo assim, nossa, o meu objetivo da vida não é ter filhos, por exemplo, a grande maioria das pessoas critica isso, e falta esse apoio. Por que isso acontece? Né? Por que é tão difícil mudar de vida? Qual que é o caminho, passo a passo para a mudança de vida? Quando eu falo de mudança, eu lembro muito de duas pessoas que a minha primeira formação, a minha primeira faculdade que eu fiz foi administração de empresas focado em comércio exterior, né? Essa foi a primeira faculdade que eu fiz, eu saí do colegial e já emendei a faculdade. Inclusive, o que aconteceu foi, eu passei no vestibular no terceiro colegial ainda, então eu terminei o terceiro colegial, já estava matriculada na faculdade, e eu já emendei tudo, né? Eu fiz uma sequência, fui seguindo esse ciclo da vida do qual aprendemos. E aí, na faculdade, eu peguei muito o exemplo do Henry Ford. E quando o Henry Ford, se a gente for olhar lá na história dele, quando ele foi criar um motor V8, ele sempre ouviu que aquilo não ia dar certo. Ele sempre ouviu que aquilo que o tão sonhado motor, naquela realidade dele, era impossível de ser alcançada. Era impossível de chegar naquilo. Não era possível alcançar o motor V8. E todos os engenheiros dele falavam, isso não vai dar certo. Isso que você está planejando não vai dar certo. Não vai, não vamos fazer isso. E ele sempre bateu o pé dizendo, não, vamos continuar, vamos fazer isso. O que aconteceu? Né? Um motor V8 foi construído, ele alcançou isso. A Ford, não é verdade? A fábrica da Ford até hoje. E outra pessoa também que me lembra em relação à mudança é isso que essa oportunidade do qual temos aqui de hoje assistir qualquer pessoa, aonde quer que essa pessoa esteja, na tela de um celular, isso lá atrás, provavelmente, com toda certeza, alguém que criou isso ouviu falar assim, alguém tinha que criticar e falar, isso não vai dar certo, isso é loucura, isso não vai dar certo.
E o que aconteceu? Hoje a gente não sabe viver sem esse bendito celular na nossa mão. E quantas oportunidades nós temos por ter isso, né? Ainda mais nesse momento de pandemia do qual vivemos. A oportunidade de fazer cursos à distância, de se conectar com pessoas, de conversar com pessoas diferentes. Isso tudo se veio da oportunidade que temos hoje. O criador, por exemplo, não o criador, porque Steve Jobs não era o criador da Apple, mas tudo que ele colocou dentro da Apple, né? O iPhone, por exemplo, um dos celulares mais cobiçados. Se vocês não assistiram o filme dele, eu super indico assistir o filme dele, porque ali é uma lição, uma pessoa extremamente estrategista, e que é uma das inspirações, né? Se eu for colocar aqui pessoas das quais eu me inspiro, coloco também Steve Jobs, porque o que ele criou, como ele fez toda a estratégia dele, sempre ouvindo daquelas pessoas que estavam ao redor dele que aquilo era impossível de ser alcançado, que aquilo que ele queria fazer não era possível. Então, todas as vezes que a gente fala a respeito de mudança de vida, sempre tem algo que anda junto, de mãos dadas, com a mudança de vida, que é o medo. O medo, eu falo que ele tá... Quando a gente fala em mudança, o medo vem junto, né? E o que é uma mudança? Mudança é tudo aquilo que eu estou indo, ou contra, não, mas eu estou indo, estou remando, né, contra a maré da realidade da vida, do ciclo da vida que fomos aprendendo, que desenvolvemos, né, que as pessoas nos ensinaram. Então, nós vamos contra isso. Isso é a respeito de todas as mudanças. Então, toda vez que há uma mudança na minha vida, eu tenho, junto com essa mudança, o medo. Dentro da jornada da heroína, que é o meu treinamento online, quando as heroínas estão ali nos primeiros, no segundo, terceiro módulo, elas sempre vêm com esse questionamento. Ana, eu tô com medo, eu preciso ter mais coragem para pegar esse medo e nunca mais sentir medo na vida. E eu sempre repito para todas as heroínas, que bom que você tá com medo. Parabéns por você estar com medo. Porque a questão não é eu não sentir medo. A questão é eu utilizar esse meu medo ao meu favor. Porque o medo é um sentimento comum, é uma emoção comum de todo ser humano. O medo, ele é um sentimento comum, ele é uma emoção comum. Então, sempre que vem alguma coisa diferente, que vai mudar a minha realidade, o que eu desejo, ou então que vai contra o que outras pessoas sabem daquilo, ou aprenderam aquilo, tem crenças, e quando eu falo a respeito de crenças, é a respeito de todos os meus padrões de pensamento, tudo aquilo que eu aprendi na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, tudo vai colocando dentro de uma caixinha, e aonde eu vou aprendendo aquilo, onde eu vou utilizar aquilo como experiência de vida. Então, todas as vezes que eu falo de mudança, o medo ele vem junto. E o medo é como se fosse um alerta. Ele é um alerta na sua vida, dizendo, será que isso vai dar certo? Ele é algo para te deixar atenta. Então, o medo não é alguma coisa ruim, ele é algo bom, tá? Então, essa é a primeira parte que eu quero que vocês entendam. Veja o medo como algo bom na sua vida, porque ele não é ruim. Eu sempre coloco o medo... Eu sempre utilizei o medo. Isso não é uma coisa que eu sempre fiz isso desde a minha infância, mas depois de um tempo estudando, aprendendo tudo, ouvindo muitas histórias, atendendo diversas pessoas, diversas mulheres, eu sempre utilizei o medo ao meu favor. Então, o medo, eu falo que ele é meu aliado. Ele faz com que eu fique atenta a determinadas situações da minha vida, para que eu tome as melhores escolhas, para que eu tenha consciência se aquilo que eu vou escolher é realmente algo bom para minha vida ou não, se está condizendo com a minha realidade ou não. Quando nós decidimos mudar e não temos o apoio daquelas pessoas que são importantes na minha vida, quando eu decido mudar e eu sente falta do apoio, ou dos familiares, ou de uma pessoa que mora comigo, de alguém que tem uma influência importante na minha vida. Quando falta este apoio, e eu utilizo
o medo contra mim, e eu pego esse meu medo e vou a favor do meu medo, ou eu valido o medo ou eu vou contra ele, mas eu vou a favor do meu medo, o que acontece? Eu acabo me limitando. Então, eu não utilizo o medo ao meu favor, eu utilizo o medo como uma limitação da minha vida e acarreta o quê? A frustração, a insatisfação pessoal e profissional, a insegurança pessoal, a baixa autoconfiança, a baixa autoestima. Eu paro de acreditar em mim mesma. Eu paro de olhar para mim, eu passo a viver mais a vida que o outro acredita que seja importante para mim do que a minha própria vida. Eu passo a viver em função da vida do outro e esqueço daquilo que é importante para mim. Eu perco muitas vezes o meu controle emocional, a minha inteligência emocional, para viver o que o outro acredita como sendo verdade na minha vida. E isso gera muita frustração. Isso gera muita insatisfação e algumas limitações. Limitações pessoais, limitações profissionais, limitações até de relacionamento, seja afetivo ou não. Simplesmente porque eu estou indo a favor do meu medo. Eu não estou utilizando o meu medo como uma mola propulsora. Eu estou utilizando o meu medo como algo para ficar estagnada. O início desse ano, para mim, foi extremamente conturbado. Para quem não viu, eu fiquei mais de 15 dias de cama. Né? Fiquei mais de 15 dias de cama. Eu passei Natal e Ano Novo de cama. Quem é que quer começar um ano desse jeito? Foi a segunda vez que eu peguei dengue. E nessa segunda vez que eu peguei dengue, a dor, extrema dor que eu sentia nas articulações, até hoje eu estou lidando com a pressão caindo, tudo isso, eu tive que parar de viver a minha vida para cuidar da minha saúde. E eu ouvi ontem, eu estava tomando um café com uma das heroínas, e eu ouvi o seguinte do marido dela, ele falou assim, não, veja isso, né, o que aconteceu no início do ano, como uma mola propulsora. E é exatamente isso que eu olho para o medo. E foi exatamente isso que eu aproveitei desse meu momento de fragilidade, de parar, porque quem me conhece sabe que eu não paro. Quem está aqui na live sabe disso. Eu não paro. Eu sempre estou fazendo alguma coisa, eu sempre estou planejando algo. Inclusive, no momento que eu estava de dengue, eu planejei esse projeto da EX que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, eu não paro. Mas eu vi isso tudo como uma mola propulsora, como algo para que eu me elevasse e para que eu seguisse aquilo que eu vim fazer. E medo, é claro que eu senti medo, gente. Quem aqui não sente medo? É como aquilo que eu coloquei, que eu falei aqui para vocês. O medo, utilizado ele ao seu favor, ele é positivo. E eu senti muito medo. Segunda vez que eu pegava dengue. Algumas pessoas chegam a mandar mensagem para mim e falam assim, a segunda vez é pior, a dengue mata também, viu? A dengue mata também, não é só para não, a dengue mata, porque a segunda vez às vezes pode ser até hemorrágica. Eu ouvi isso de pessoas. E eu sei que foi só uma tensão de me alertar a algo que poderia acontecer. Mas vamos ser sinceros. Você já está no momento de fragilidade. Você não pode seguir a sua rotina. Para quem sempre está ali, seguindo a sua rotina, como diz uma das heroínas, né? O seu hiperrealizador é um dos sabotadores, é um dos 9 sabotadores que mais nos limitam. O seu hiperrealizador, ele estava assim, gritando. Falei, nossa, ele não estava gritando, ele estava escancarando a porta, assim, desesperado, porque eu precisava produzir, eu precisava gerar conteúdo para vocês, né? Eu precisava estar aqui. Mas eu entendi que foi, na verdade, uma mola propulsora para que eu fizesse tudo mais focada durante esse momento. Então, quando as maiores consequências da minha vida, da nossa vida, quando eu acredito que o ciclo da minha vida é aquele inicial, que é crescer, nascer, crescer, estudar, fazer uma formação, trabalhar, formar uma família, ver os netos, aposentar e morrer, quando eu acredito que é esse ciclo e que eu não posso puxar uma setinha desse ciclo e, nossa, eu tenho um objetivo X na minha vida, eu não quero seguir este caminho aqui, meu caminho é outro, quando eu passo a ser escrava
das vontades de outras pessoas que não condiz com a minha realidade, com aquilo que eu realmente quero, isso gera muita frustração? Sim. Isso gera muitas limitações, muitas insatisfações profissionais, insatisfações pessoais. São consequências emocionais da minha vida, tá? Todo processo de mudança, todo e qualquer processo de mudança não é algo, assim como o processo do autoconhecimento, não é algo gostoso. Sair da zona de conforto não é. Imagina só, a zona de conforto como um sofá extremamente confortável, sabe? Aquele sofá que você senta e parece que aquele sofá te agarra, te aperta, assim, fala, meu Deus, eu tô tão confortável aqui. Aquele sofá, você relaxa naquele sofá. Você já passou a ficar mais de horas em um sofá? Mais de 3 horas sentada no sofá? Você já passou a ficar mais de 10 horas sentada no sofá? Sentada, sabe? Desse jeito assim, meio relaxado. Você já ficou desse jeito durante um período muito grande de tempo? Sabe o que acontece? Começa a doer. Porém, ainda assim é confortável. Eu vejo zona de conforto como isso. Como algo que tá doendo, tá incomodando, mas eu vou ficar aqui mesmo. Quando eu fiquei no meu período de cama, no início desse ano, eu não tinha a posição confortável, né? Mas eu só queria ficar deitada. Mas eu sabia que eu não podia ficar só deitada, então eu tinha que levantar. Mas o ato de levantar era muito doloroso. Eu estava saindo da minha zona de conforto. E todo o processo de mudança é uma saída da zona de conforto. E essa saída da zona de conforto muitas vezes não é fácil. Principalmente quando eu não tenho o apoio de pessoas que são importantes na minha vida. Quando eu não tenho uma rede de apoio de pessoas que estão ali para me incentivar. Que estão ali falando, não, vamos lá, você consegue, vamos, você consegue, você vai. Quando você está remando nesse mar gigantesco que é a vida, sozinha. Parece que você está batendo os braços e não vê mais aonde que vai aquilo. Eu tive a sensação, né? Eu atendi uma menina que falou assim para mim, Ana, quando fala de mudança, parece que eu tô numa esteira e eu estou correndo nessa esteira e eu não saio do lugar. Sabe? Eu tô correndo, eu tô suando, eu estou cansada, mas eu não saio do lugar. Eu simplesmente fico ali, só correndo e suando, correndo e suando. Quando eu não tenho um processo de mudança direcionado com aquilo que eu realmente sei o que eu quero, com um objetivo muito claro, né? Quando eu vou só fazer esse processo de mudança, acontece que vai parecer que eu estou numa esteira simplesmente só correndo, suando, me acabando com aquilo, mas eu não saio do lugar. Eu estou ali só fazendo isso. É o que acontece com o processo de autoconhecimento Good Vibes, por exemplo. Não aquele processo do autoconhecimento direcionado. Quando eu tenho uma direção, eu tenho um passo a passo, eu sei o que eu devo fazer. Isso acontece. Tá fazendo sentido para vocês? E quais são os maiores motivos que levam uma pessoa a não mudar? Porque esse é um questionamento muito comum também, sabe? É um questionamento muito comum. Eu sei que aqui eu tô dentro de uma zona de conforto, eu não tô colhendo fruto nenhum aqui, mas eu não consigo mudar. Eu não consigo sair do lugar onde eu estou. Eu não consigo fazer isso. O que acontece conosco, e isso pode ser em algumas áreas da nossa vida, tá? O que acontece conosco quando eu tenho algo e eu não consigo ter esse processo de mudança? Acontece que existe um medo. De novo, a gente traz o medo aqui. E o medo, ele pode ser... tem dois tipos de medo. O medo real e o medo ilusório, né? É aquele medo do qual eu não... A minha mente cria para me proteger. Então, eu não sei se eu vou colher fruto ou não naquilo, mas a minha mente cria aquele meu medo para me proteger de determinada situação.
e eu acabo não explorando as minhas potencialidades, aquilo que eu posso florescer, aquilo que eu mais sei fazer. Eu acabo não desenvolvendo as minhas qualidades e habilidades. Então, existem dois tipos de medo. O medo real é aquele medo que me protege de perigos reais contra a minha vida. Então, é algo físico. E o medo irreal é aquele medo que a minha mente cria. Então, isso é muito comum. Esse é um dos dois, isso é um motivo, né? O motivo principal que leva as pessoas a não mudarem. Junto com esse motivo principal, tem aquelas outras características desse motivo principal, né? O medo. E esse medo, que muitas vezes é um medo irreal, é o medo que a minha mente cria na tentativa de me proteger. Dentro desse medo, pode ter críticas, julgamentos, ou seja, o medo de alguém me criticar, o medo de alguém me julgar, o medo de não dar certo. Todos esses medos são medos irreais. Não são medos que realmente vão acontecer ou que podem acontecer, mas são medos que a minha mente criou em determinado momento na minha vida para eu não passar por uma experiência que possa ser parecida, tá? Então, as pessoas, elas não gostam de assumir que crenças do medo é exatamente isso. Mas às vezes eu tenho várias crenças do medo. E as pessoas não gostam de assumir que não conquistaram algo por medo. Olha só que contraditório. Eu comecei falando para vocês que o medo é algo comum das pessoas. O sentimento, né, a emoção do medo é comum. Esse é um sentimento comum, todos nós temos. E precisamos ter, porque ele nos deixa ali alerta, como se fosse um alarme que dispara para eu ficar alerta a determinada situação, seja ela real ou seja algo que a minha mente criou. Sendo dessa forma, se todos nós temos medo, por que as pessoas não gostam de assumir que não conquistaram algo por medo? Já pararam para pensar nisso? Por que às vezes a gente fala assim, não, eu não fui, eu não conquistei, eu perdi essa oportunidade por medo de não dar certo? A maioria das pessoas não gostam de assumir que não pegaram determinadas oportunidades por medo de não dar certo. E nós temos esse medo de não dar certo. Eu tenho esse medo de não dar certo. Né? Todos nós temos esse medo de não dar certo. Henry Ford, Steve Jobs, você acha que eles não tiveram medo de não dar certo a criação deles, que é algo totalmente contrária do que vivia naquela realidade? Sim, eles tinham medo, mas eles não deixaram esse medo assumir, tomar controle da vida deles. Tá? Então, quando a gente fala de processo de mudança, o medo ele vem junto. O segredo tá pegar esse medo ao meu favor, né? Esse medo junto comigo, deixar esse medo como meu amiguinho. Uma das heroínas, logo no início que ela entrou, ela sempre teve medo de empreender. Ela falava assim para mim, Ana, eu não quero ter uma empresa não, porque empresário, nossa, eu não quero ter a responsabilidade de um empresário. Eu não quero ter essa responsabilidade de um empresário. Eu não quero ser igual os meus chefes são comigo, né, das empresas tóxicas das quais ela trabalhava. Eu não quero isso para minha vida. É por isso que eu não vou empreender. E eu sempre falei para ela, empreender é diferente, né? Empreendedora é diferente de uma empresária. Empreendedora é diferente de uma empresária. São qualidades e características diferentes. Se você for buscar no dicionário o que é empreender, empreender é o ato de fazer. Eu identifico uma dificuldade e eu vou fazer algo para melhorar aquilo. Eu posso gerar e fazer dinheiro com um empreendimento. Criando um empreendimento, criando soluções que possam ajudar milhares de pessoas. E eu sempre falei isso para ela. O medo dela sempre foi ser igual os chefes tóxicos que ela vivia na vida dela. Sempre foi não dar conta daquilo. E aí, a hora que ela passou a entender que ela entrou para dentro da jornada da heroína e passou a entender que empreendedorismo é diferente de empreendedora, é diferente de empresária, e que ela poderia
mostrar os seus talentos e as suas habilidades para mais e mais pessoas, ela passou a ter a coragem. Porque coragem não é a ausência do medo. Coragem é eu agir apesar do medo. Eu agir com medo mesmo. Sabe aquela frase? Vai com medo mesmo? E todas as heroínas, elas têm ali um medo, mas elas não ficam limitadas por esse medo. Elas conseguem construir a mudança da vida delas mesmo com medo, agindo de forma consciente. E como que isso acontece? Né? Como então, Ana, qual que é o caminho para eu mudar de vida? Porque o tema da nossa live, qual que é o caminho para que eu consiga mudar de vida? Quando eu passei a desenvolver, obter mais conhecimento, pesquisar mais, estudar, psicanálise, psicologia positiva, o coach em si também, né, que foi uma das minhas segundas formações logo após a administração, que foi a formação em coach. Quando eu passei a pesquisar tudo isso, eu desenvolvi os 3 pilares do sucesso. E os 3 pilares do sucesso são baseados para que você tenha uma mudança de vida efetiva e direcionada. Primeiro pilar de todos eles é o autoconhecimento. A base da pirâmide, o pilar que sustenta, é o autoconhecimento. E dentro desse autoconhecimento está eu aprender um pouco mais e eu desenvolver a minha inteligência emocional. Eu saber em que momento eu vou falar, eu não vou falar, né? Se eu sou ou não inteligente emocionalmente, porque principalmente essas habilidades socioemocionais são muito discutidas de um tempo para cá. Antes elas não eram tão discutidas assim. Ficou muito novo discutir a respeito das habilidades socioemocionais. Então, o primeiro pilar para que eu consiga, né, o primeiro passo para que há uma mudança na minha vida, o caminho que eu vou ter que trilhar, o primeiro pilar é o autoconhecimento. Este é o primeiro pilar. O segundo, que vem logo com ele, que vai aprendendo, é os relacionamentos. Eu comecei falando sobre isso. Todas as vezes que há uma mudança e alguém não me apoia, talvez eu não consigo seguir essa mudança, pela falta de apoio, muitas vezes, de pessoas importantes na minha vida. E aí, essa falta de apoio está dentro do pilar dos relacionamentos. E relacionamento que eu coloco aqui, relacionamento e network, são pessoas das quais você tem em sua vida, pessoas das quais você tem na sua vida, que tem uma influência importante para você. Sabe aquela frase? Quais são as 5 pessoas mais influentes na sua vida? Você é a base das 5 pessoas ao seu redor. Eu costumo colocar que você para pensar. Quais são as 5 pessoas que estão ao seu redor que são influentes na sua vida? E qual é o peso que essas pessoas têm? Não é, se você identifica pessoas que só te colocam para baixo, que só critica você, só te julga, você fala alguma coisa, essa pessoa vai julgar você, você fala que você quer realizar uma mudança de vida, ela fala, não vai por esse caminho não, que não vai dar certo. Às vezes é por amor, sim, que essa pessoa está fazendo isso. Às vezes é por amor que ela está fazendo isso. Porém, não condiz com a sua realidade. Não condiz com o seu objetivo. Não condiz com aquilo que você quer. Não condiz com o ato de você querer alavancar ainda mais o seu empreendimento. Não condiz com você desenvolver a inteligência emocional. Mas eu preciso saber quais são essas pessoas. E quando eu falo isso, as pessoas falam assim para mim, Ana, então eu tenho que parar de falar com os meus familiares? Eu não vou nem conversar mais com as pessoas que vivem comigo? Não é isso. É você aumentar o ciclo de pessoas influentes na sua vida. De pessoas que estão ao seu redor. Aumenta esse ciclo de pessoas. É exatamente isso que a gente tem, isso é um dos pontos que a gente tem dentro da jornada da heroína. São um vínculo de mulheres empreendedoras que desenvolvem o seu empreendimento após a jornada da heroína, que obtêm inteligência emocional e que apoiam uma outra. E que ali, cada uma delas, são dentro do ciclo a base, sabe? E elas, é muito incrível isso que eu acho,
que entre elas fazem a ponte, começam a fazer negócios entre elas. Isso é incrível, porque elas têm ali uma base que construíram para não se abalar quando dentro da minha casa, ou quando dentro dos meus familiares, ou dentro dos meus amigos, eu não tenho esse apoio. E que fique muito claro, não é que essas pessoas que não te apoiam não te amam. Ao contrário, eu acredito sim que elas amam você. A questão é que o que você quer, às vezes, não condiz com a realidade delas. Às vezes, o medo delas é tão grande que elas não conseguem agir diante daquilo. Mas você consegue. Você está buscando esse processo. Tá? Então, qual que é o terceiro pilar? Então, eu passei eu aprendi mais sobre o autoconhecimento, né? O primeiro pilar, eu entendi que o primeiro pilar é o autoconhecimento, tem dentro a inteligência emocional e tudo que compõe quem você é, para conseguir definir isso, sua missão de vida, quem você é. E aí eu tenho os relacionamentos, as pessoas influentes ao meu redor, as pessoas influentes da minha vida. O terceiro pilar é o pilar do planejamento. Nada, nenhuma mudança na nossa vida ocorre se eu não planejar, tá? E planejamento não é eu fazer de qualquer jeito. E também não é eu ter milhares de planners, milhares de coisas para eu anotar tudo. Um bom planejamento é aquele que você executa, é aquele que você faz, é aquele que você consegue executar de fato, agir diante daquilo. Então, esse é o pilar. Esse é o terceiro pilar. Então, para que eu tenha, qual que é o caminho para que eu tenha uma mudança efetiva na minha vida? Primeiro de tudo, o caminho para que eu tenha uma mudança efetiva na minha vida é o pilar do autoconhecimento. O segundo é o pilar do relacionamento. E o terceiro é o pilar do planejamento. Esses três pilares eu desenvolvi, né? Todo o conjunto dos três pilares, o passo a passo, o caminho para a mudança efetiva na vida, para o sucesso na vida, foi toda a jornada da heroína foi baseada nesses três pilares que desenvolve o sucesso na vida, né? Que desenvolve alavancar o seu empreendimento. Fez sentido para vocês? Tudo isso? Resumo da ópera. Se você quer mudar de vida, o caminho que você tem que seguir é os três pilares para o sucesso que eu desenvolvi, né? Esse é o caminho para que você consiga mudar de vida de forma efetiva, de forma direcionada e não naquela pegada do good vibes, né? Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. É focado, direcionado, disciplinado. É dessa forma que você consegue mudar de vida, tá? E utilizar o seu medo ao seu favor, ok? Esta live foi o início do projeto 10X. Amanhã eu retorno com outra live, serão aí 10 dias seguidos com esse projeto 10X para vocês. E amanhã eu retorno com outra live com mais uma pílula para que você consiga desenvolver a sua inteligência emocional para alavancar o seu negócio, ok? Fez sentido para vocês? Então, um beijo e a gente se vê amanhã no projeto 10X. Tchau, tchau.